Você de dentro, cara, a gente fica aqui de orelhada, né? Primeiro, emendando duas em uma. Cara, você foi treinado pelo Simeone, enfim, grandes treinadores. O Tite na seleção, tudo mais. É diferente o Jorge Jesus? E a segunda pergunta, assim, tu é do cara que acha que se ele voltasse um dia, óbvio que agora tá lá o Tite e tudo mais, daria certo? Ou tu acha que ele tem mais a perder? Como é que é a sua visão sobre isso? Vamos lá, ele é muito bom, sabe? Eu acho que eu não queimaria a língua se eu falasse que ele é o melhor treinador da história do Flamengo, né? Eu não sei se isso é justo, né? Porque eu não conheço todos, mas ele é muito bom, muito bom. O conteúdo dele é uma coisa, assim, espetacular. É aquele negócio. E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Fla News, pessoal. Canal esse voltado para as principais notícias do Mengão, né? Então se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha o vídeo. Pessoal, vamos trazer um corte aqui, onde Felipe Luiz, né? Faz várias declarações, né, para Jorge Jesus, né? Inclusive ele foi pontual e afirmou, né? É o maior treinador da história do Flamengo. É o treinador que ele foi treinado e não teve outro igual. Para ele, Jorge Jesus é o único, né? E ele relatou algumas situações que aconteceram no Flamengo, né? Você ficou curioso, peço aí para você se inscrever, ficar no vídeo até o final. Já quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Charla Podcast, o link vai estar aqui na descrição. Eu acho que sem sombra de dúvida, né, pessoal? É o treinador que todo torcedor do Flamengo sonha em um dia poder ter de novamente, Jorge Jesus, né? Mas vale destacar aqui que, apesar de Tite estar fazendo um péssimo trabalho, né? O nome de Felipe Luiz, que é treinador, é discípulo de Jorge Jesus, já começa a ser especulado no Flamengo, né? O que é que você acha? Será que daria certo? Pessoal, eu garanto, né? Pior do que Tite ele não faria, né? É porque ele tem amizade com o jogador, conhece esquema tático bem melhor do que Tite, né? Mas ele faz algumas declarações aí, né? Que Jorge Jesus é único, Jorge Jesus não tem igual, né? Ele já foi treinado por vários jogadores no exterior e ele não conhece um treinador que tem a capacidade de Jorge Jesus, tanto de vestiário, campo, fora de campo, esquema tático, esquema técnico. Então, ele disse aí que é quase perfeito, né? Por onde Jorge Jesus passa é sucesso, né? Por isso que está fazendo o trabalho que está agora na Arábia. Então, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final deixa a minha opinião. Créditos mais uma vez, Charla Podcast, link na descrição. Vamos lá, nação, vamos acompanhar aí. Assim, você de dentro, cara, a gente fica aqui de orelhada, né? Primeiro, emendando duas em uma. Cara, você foi treinado pelo Simeone, enfim, grandes treinadores. O Tite na seleção, tudo mais. É diferente o Jorge Jesus? E a segunda pergunta, assim, tu é do cara que acha que se ele voltasse um dia, óbvio que agora tá lá o Tite e tudo mais, daria certo? Ou tu acha que ele tem mais a perder? Como é que é a sua visão sobre isso? Vamos lá, ele é muito bom, sabe? Eu acho que eu não queimaria a língua se eu falasse que ele é o melhor treinador da história do Flamengo, né? Eu não sei se isso é justo, né? Porque eu não conheço todos, mas ele é muito bom, muito bom. O conteúdo dele é uma coisa, assim, espetacular. É aquele negócio, assim, milimetricamente no campo, você sabia o que tinha que fazer em todo momento. Aliás, não só eu, senão que eu sabia que se eu estivesse no lugar, eu sabia onde estavam todos os meus companheiros. Era muito bem treinado e tudo mais. Mas tinha um time do caramba, né, com ele, né? Tinha jogadores, assim, trouxeram, o Flamengo foi lá, trouxe o Rafinha, trouxe o Gerson, o Arrascaeta veio, ele chegou e recuperou o Arrascaeta que não estava jogando, o Gabi, ele transformou o Bruno Henrique em atacante, e o Bruno Henrique é o cara que melhor ataca o espaço do Brasil, que faz um movimento em profundidade. O Rodrigo Caio e o Pablo pode ser que seja um mérito dele junto com o departamento de análise ou de scout do clube. O Arão já era consolidado, então assim, o Everton Ele mexe Ribeiro, no Arão, né? Traz o Arão pra primeiro homem. primeiro volante. O Arão era o filho dele. O Everton Ribeiro, que era o melhor jogador do Brasil, 2 anos já foi o melhor jogador do Brasil. Então, assim, o time era um time realmente muito qualificado. Além do Diego Alves, que, pô, todo mundo sabe da qualidade que ele tinha. Juntou tudo. Que você falou da sinergia antes, a tempestade perfeita, juntou. Eu não posso garantir, por exemplo, que ele vai voltar e vai dar tudo certo, porque depende muito das peças que ele tem na mão. Tanto é que ele chega nos lugares e ele pede contratações. Obviamente, como todo treinador que chega, pede as suas peças, mas ele teve o mérito de conseguir entender cada característica daquele grupo e fazer esse grupo ter uma conexão, uma química dentro e fora do campo de uma forma extraordinária. E depois ele tinha uma coisa excelente, assim, ele assumia
toda a culpa do que desse errado, ele assumiu. Então, assim, sem dúvida, do que é taticamente, assim, o melhor treinador que eu já tive na minha carreira. O Tite, ele, na campanha pra Copa de 2018, o Tite usava muito isso, né? Quando perguntavam pra ele, e aí, fulano, ciclano, quem joga? Ele, o campo fala, né? O campo fala. O cara estiver jogando, vai jogar. No treino, estiver bem, vai jogar. E tem um negócio, você deve ter visto isso naquele time, na virada de 19 pra 20, no Carioca, foi isso. Teve um jogo com o Boa Vista, me corrija aí, do Everton Silva, né, que até jogou no Flamengo, ficou muito marcado. Ele conversando com um amigo, depois aquela coisa de vazamento, né, mas ele conversando com um amigo, porque o amigo cobrou dele, pô, você não marcou os caras, jogou com o Flamengo, ele, marcar? Como é que tá? Você não tem noção. É que nem se entrasse no ringue contra o John Jones, pô. Os caras tocam, falam, casa 1, casa 2, como assim, a gente só viu aquilo, vocês fazendo isso naquele momento. O que era isso? Isso chega de que forma? É aquela coisa que o Cristóvão falou aqui, tempestade perfeita, assim. É isso, assim, fala um pouco pra gente... Que era o Flamengo do Jorge Jesus. Essa coisa dessa sinergia, essa movimentação no campo alucinada. Cara, foi muito legal essa história, porque esse áudio vazou, né? E aí ele falou, pô, os caras são bons, tal. Eles falavam dentro do campo, pula uma casa, eu não entendia nada. Só que a gente nunca falou, pula uma casa. E ele falou aquilo no áudio. Então a gente foi pro treino depois, e aí o Jorge Jesus tava dando treino lá, e a gente falava, pula uma casa, só por causa daquele áudio. E ele falava, pula uma casa? Que isso? Pula uma casa, ele não tava entendendo nada. Mas ficou, e naquela época, né, a gente... Aí nos próximos jogos dentro do campo, a gente começava a falar também pula uma casa pros adversários lembrar do áudio. Muito, muito legal. Mas a energia que existia naquele grupo, primeiro, porque foi um grupo vencedor. A gente ganhou e só perdemos 4 jogos, né? O Jorge Jesus, aliás, só perdeu 4 jogos. Depois, na época da pandemia, acabou os jogos. Você tá falando 2020 já. É isso aí. Acabaram os jogos, ficamos um tempo parado e ficamos treinando. Só que o grupo era tão bom, mas tão bom, que os treinos eram assim... Era um campeonato, parecia. Porrada cantava. E assim, o nosso ambiente era excelente. Nós ficava lá, treinava, a gente ficava lá na resenha e tudo mais. Tinha aquele negócio do distanciamento no começo, mas logo depois a gente já conseguia treinar sozinho, porque nós testávamos de Covid sempre e tal. Poderíamos treinar todo mundo junto. E, como eu te falei, o clima era tão bom, só que era tão pegado que o Jorge Jesus fazia eu não sei se alguém contou isso aí, mas fazia um coletivo sempre no sábado. A gente treinava toda semana, ficamos acho que, sei lá, um mês treinando, se eu não me engano, né? Até voltar ao Campeonato Carioca. E ele fazia um coletivo no sábado, treinava durante toda a semana. E aí nós falamos assim, cara, vamos importunar esse cara. Vai ter um coletivo no sábado, é uma pegada do caramba, titular contra a reserva. Era rivalidade, porque os reservas sempre falavam que eles eram o único time capaz de parar aquele titular. Uhum. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer jogo de Champions. Vamos também importunar o Mister já, vamos fazer ele ficar com raiva. E todo mundo tinha, sei lá, ganhou da Adidas uma bola da Champions, tal, com as estrelas, tal. Cada um traz a sua. Aí trouxemos, sei lá, 8, 10 bolas na Champions, colocamos o hino no sábado de manhã. Aí ele vai lá, aquece, não sei o que e tal, começa. Aí ninguém começou. Todo mundo ficou enfileirado, aí botaram a música da Champions lá, com bola da Champions. Aí ele olhou assim e falou assim, foda-se, esse grupo é diferente mesmo, você sempre quer o melhor, ele falou. Então ele conseguiu ver coisa boa até naquela brincadeira. Sim. E nós treinamos aquele treino lá com a bola da Champions, foi com o hino da Champions e tudo, e foi uma pegada do caramba, foi assim, saía faísca. Era muito nível aquele treino lá, assim, era legal pra caramba. Pô, sensacional. Queria também a gente ver, né, do Jesus, embate. Não sei se você teve algum embate com ele, ou se você lembra de algum embate que você possa contar pra gente, sim, porque era isso o tempo inteiro, né, cara? Ele puxava. Essa briga, entre aspas, mas pro melhor, né? A gente via muito com o Rafinha, por exemplo, era notório na TV, mas obviamente que você também já teve esses embates com ele. Lembra de um pra gente, assim? Sim, por exemplo, ele ganhava muito o respeito do grupo porque ele não fazia distinção de nomes, ele falava igual com todo mundo. E ele ganhou muito grupo com o Rafinha mesmo, né? Quando um dia o Rafinha chegou no vestiário falando e ele queria que o Rafinha fizesse uma coisa, o Rafinha não estava fazendo e ele falou assim, o que você fez ficou para trás, né? Aqui você tem que fazer o que eu mando. E aí o Rafinha meio que, claro, meio não, obedeceu, entendeu aquele momento, obedeceu, e aí todos os meninos, o Gerson que tinha acabado de chegar e tal, falaram, opa, com ele não dá, com o Jorge Jesus ele cobra todo mundo.
Assim, os vídeos dele eram muita cobrança, e como eu falei. Mas, assim, tem várias discussões que a gente teve. Mas, por exemplo, a que o mais forte que eu lembro, assim, foi no jogo contra o Independente Del Valle, lá no Equador. Na final da Recopa, foi o primeiro jogo. Tava 2-1 pra gente, mas, assim, não sei se alguém também já passou aqui, já contou sobre o que é jogar na altitude. É muito difícil, né? Porque você fica sem força. Eu me sentia fraco. Começa o jogo, até tu acha que tu tá bem, mas conforme vai passando os minutos, você vai cada vez perdendo mais força. Mas nosso time tava ganhando. E o Bruno Henrique tinha feito uma jogada e tal. E nisso eu toco a bola no Vitinho, do lado do banco, e passo. Mas eu passei, eu tava morto. Eu passei mesmo, eu falei assim, eu vou passar pra ver se um cara vem comigo, o Vitinho vai pro meio, porque eu não quero a bola. Porque eu tava cansado. Aí, quando eu passo, ele fala assim, Felipe, estás a esconder-te do jogo. Aí eu olhei pra ele assim e falei, o quê? Estás a esconder-te do jogo? Aí eu? Você tá ficando louco? Aí ele, sim, tá se escondendo do jogo. Tá ficando louco, rapaz, apoia, me elogia. E aí ele olhou assim, aí ele olhou pra trás assim, você tá se esconder-se do jogo. Olhou pro banco e falou isso. Aí eu falei, caraca, esse cara tá falando isso. Aí eu peguei a bola, dei um lateral e falei assim, mister, apoia, cara, só critica e tal. Daí ele desconversou um pouco e tal. Aí depois brigou com o Vitinho, brigou com o Diego Ribas, aquele jogo, com o Gustavo Henrique, meu Deus do céu, foi assim um espetáculo. Aí eu cheguei no vestiário, assim, foi 2-2 o jogo, o Independente ainda teve um pênalti no final do jogo, empataram. Aí tava assim, triste no vestiário, cansado demais. Aí ele sentou do meu lado, me abraçou e falou assim, eu falo, é pro teu bem, tens que entender que é pro teu bem. Aí ele esquecia rápido, sabe, das coisas assim, mas era interessante, assim, tinha várias discussões com ele. Nação flamenguista, a mídia, né? Felipe Luiz revelou algumas coisas de Jorge Jesus, né? Felipe Luiz foi bem claro, né? Melhor treinador que ele já teve, o melhor treinador que já passou no Flamengo, sombra de dúvida, né? Inclusive, muito se fala que Jorge Jesus poderia ser o substituto aí de qualquer treinador na seleção brasileira, né? O Flamengo nem se fala, né? O cara é muito querido, né? Fez história, conquistou várias competições, né? Tem mais títulos do que derrota, né? Apenas 4 derrotas, né? Todo torcedor do Flamengo sonha um dia em poder contar com o Jorge Jesus. Mas, que está mais próximo nesse momento, Felipe Luiz, né? Treinador do Sub-20, foi treinador do Sub-17, foi pro centro do Sub-20, foi campeão mundial. E que a gente vê que ele entende bastante de futebol. Já entendia, né, dentro de campo por experiência, por vários treinadores que ele teve, por vários anos na Europa, né? É um cara conceituado, um cara que entende da parte tática, técnica, né? Então, sem sombra de dúvida, outro nome que começa a ser especulado no Flamengo é de Felipe Luiz, né? Até porque o treinador do Flamengo, Tite, já tá com um ano que tá no Flamengo, consegue apresentar algo, né? Consegue apresentar algo que a torcida fique feliz e que diga, esse time vai ser campeão, né? Não tem, pessoal. Não tem, né? Até porque Tite é um cara opinioso, não quer botar Gabigol para jogar, perdeu seu atacante, mesmo assim não coloca Gabigol. E a torcida se pergunta, e agora? Aí com Carlinhos, deixa Gabigol no banco, improvisa Bruno Henrique. Então, Felipe Luiz é um cara que entende de futebol, entende de Flamengo. É um cara que tem amizade com os jogadores, é um cara que sabe, com certeza ele vai saber levar esse grupo, né? Para mim, sem sombra de dúvida, seria uma ótima opção para o Flamengo. Não tem que buscar um estrangeiro, deixar... com certeza, né? O Flamengo só vai demitir. Isso é de todo o futebol mundial, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Só vai demitir, perder uma grande competição, né? Aí você vai torcer para perder a competição para tirar título ou para ser campeão jogando e vencendo por uma bola. O Flamengo hoje joga por uma bola, né? A individualidade. Por exemplo, no jogo do Bahia, o Flamengo venceu de 1-0, uma bola de Bruno Henrique, uma cobrança de escanteio, subiu, fez o gol, não jogou mais nada, né? Aí você acha que um time desse, principalmente o Flamengo, né? Aquele Flamengo de Jorge Jesus, onde jogava e encantava, naquele tempo,
Eu acho que todo torcedor brasileiro parava pra ver o Flamengo jogar, né? Hoje não, hoje o Flamengo tem uma máquina na mão, né? E não consegue jogar a bola, né? Naquele tempo, Jorge Jesus só tinha os 11 titulares. E os 11 titulares ainda tinha alguns que era bastante criticado, né? Tinha Vitinho, vira e mexe entrava. Pra você ter noção, o atacante substituto do Flamengo daquela época, né? De Gabigol, quem era? Lincoln, né? Pra você ter noção como era o Flamengo. Mas mesmo assim, o melhor futebol do Brasil nos últimos séculos, né? Vamos ser realistas, né? Pra mim, no Flamengo não vai passar um treinador como Jorge Jesus. Muitos diziam, não, mas aí foi sorte. Sorte? O cara tá fazendo o mesmo trabalho na Arábia, pessoal. Bateu o recorde de vitória consecutiva. Então, é difícil dizer que é sorte, né? Claro, tem que ter um pouco de sorte, mas também tem que ter competência, né? O que adianta ter sorte e não ter competência? A zaga é uma mãe. Meio campo não tem, ataque não tem. Tudo em jogadas individuais, né? O time morto, termina o primeiro tempo, time cansado. Aí você quer que a torcida não critique? Quer que a torcida sonha Felipe Luiz com Jorge Jesus? Tá complicado, viu, pessoal? Mas você viu aí a entrevista de Felipe Luiz, né? Ele foi bem claro, né? Jorge Jesus foi o treinador, passou no Flamengo que marcou história, né? Todo jogador respeitava. Todo jogador respeitava, né? Jorge Jesus. Mas, infelizmente, saiu do Flamengo, né? Um dia ele vai voltar, a gente só não sabe quando, né? Espera que volte e faça história novamente, né? Que o Flamengo venha a ganhar títulos, né, pessoal? Vamos aguardar aí como é que vai ser esse Flamengo de Tite, né? Mas eu não sou muito esperançoso, principalmente com o Tite, né? Vamos aguardar. Então é isso, pessoal. Se inscreva aí no canal Fla News, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.